meu sustento. És meu sustento, és o meu provedor, do que me vale ter o mundo e não ter teu amor. És meu sustento, és o meu provedor. Quero oferecer uma canção que exalte o teu cuidado por mim. Quero oferecer uma canção que exalte o teu cuidado por mim. Para pa 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 para pa pa Para pa pa para pa pa pa. Chamando pra sempre, sempre. Para. Boa. O meu maior desejo é estar em tua presença. O meu maior desejo é de te adorar mais e mais, poder te exaltar mais e mais. Estamos reunidos, nós somos tua igreja. Podemos ver tua face, de amor reinar sobre esse lugar. O teu amor reina nesse lugar. Te exaltamos pra sempre e sempre. Tu é a honra, tu é a glória, pra sempre e sempre. Meu maior desejo é Estamos reunidos? Estamos reunidos. Nós somos tua igreja, podemos ver tua face, de amor reinar sobre esse lugar. Teu amor reina nesse lugar. Te exaltamos pra sempre e sempre. Tu é a honra, tu é a glória, pra sempre e sempre. Te exaltamos pra sempre e sempre. Tu é a honra, tu é a glória, pra sempre e sempre. Bendito, bendito é o Teu nome, bendito é o teu amor, bendita a tua graça. Bendito, mais uma vez. Quero ouvir você. Bendito é o
tímido ainda, né? Vamos mais uma vez. Te exalto. Pra sempre ser. Pra sempre A paz do Senhor, amém? Não, esse aqui é o esse aqui. Vai, gente, beleza? Vamos orar para começar o culto, amém? Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, por mais este dia, Pai amado, sabendo, Pai amado, que o Senhor, Pai amado, preparou este dia, Pai. Pai amado, sabemos, Pai amado, que desde antes da fundação do mundo, Pai amado, o Senhor nos escolheu, Pai, e nos chamou, Pai amado, para estarmos aqui, Pai amado, neste lugar. E cada vida que está aqui, Pai amado, aprove ao Senhor, Pai amado, trazer, Pai amado, para que nós venhamos conhecer, Pai amado, a Ti, Pai amado, cada vez mais, ó Pai amado. Pai amado, então pedimos ao Senhor, Pai amado, que através do sacrifício, Pai único e perfeito, Pai amado, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Pai, pedimos, Pai, que o Senhor venha nos lavar no sangue do Cordeiro, Pai. Pai amado, lava, Pai amado, as nossas vestes, Pai amado, todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, Pai amado. Purifica-nos, Pai amado, purifica a nossa alma, Pai amado, o nosso sentimento, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E santifica, Pai, o nosso pensamento, Pai amado, a nossa intenção, Pai amado, que seja, Pai amado, ouvir a Tua palavra, Pai, nos aproximar de Ti, Pai amado, que, Pai amado, Teu coração, Pai amado, ele venha, Pai amado, estar próximo dos nossos corações, ó Pai. Santifica-nos, Pai amado, na verdade, Pai, a Tua palavra, Pai amado, ela é a verdade, Pai, a palavra que nós ouvimos, Pai. E que, Pai amado, todos nós que estamos aqui, Pai, venhamos, Pai amado, comer da palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, santifica-nos, Pai amado, em nome de Jesus, amém. Teus pensamentos me essa minha realidade, essa minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Sou para mim. Essa minha realidade. estás mais perto do que a canção em meus lábios.
estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos, Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Te vi de longe, corri pra te encontrar. Com aliança e vestes novas te dar. Se por instante eu te permitir, com meu eterno amor te atrair. Te vi de longe, corri pra te encontrar. Com aliança e vestes novas te dar. Se por instante eu te permitir, com meu eterno amor te atrair. Filho, tu pertence a mim.
você que talvez não se sente parte disso, que você saiba que você faz parte disso, amém? Que nesse momento a gente continue a louvar a nosso Pai como um grande coral. Que a gente não venha esquentar a cabeça com quem está tocando, com quem está passando para lá e para cá, com aquela galera que mês passado era gordinho e esse mês está magro. O Shane, por exemplo, né? Que nesse momento a gente venha louvar todos nós como um só corpo, amém? Que a gente venha adorar o nosso Pai em espírito e em verdade. Que a gente venha declarar no nosso coração, amém? Que a gente não venha só para assistir mais um culto, mas que nós venhamos cultuarmos todos juntos, amém? Então eu convido você que pode, se coloque de pé, amém? Que a gente venha louvar junto nesse momento. Que posso dizer que posso se não observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações se enchem de amor, se enchem de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos
nossos corações se enchem de amor. Eu só tinha os meus pecados, Mas mesmo assim, me amou. Mas mesmo assim, me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados levou. Quem é esse? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados levou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo. Meio do chão, ouvindo os fariseus ali nos falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar.
maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Deus te convida essa noite para sentar na mesa com Ele e escutar Cristo falar para cada um de nós. Ele está à porta e bate no seu coração, e aquele que ouve e abre, Ele entrará e ceará contigo. Que nesse momento você possa abrir seu coração para Cristo poder cear contigo. Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua infinita graça, Pai. Como filhos, Senhor, Pai, estamos, Senhor, felizes de estar aqui, Pai, por um único propósito, sabendo que Cristo nos deu o direito completo, Pai, estar na Tua presença, Pai. Nesse momento, Pai, meus irmãos estão aqui, Pai, eu peço agora, Pai, que cada coração, Pai, que você está batendo, Pai, olhando para cada vida aqui, Pai, que eles possam estar nesse momento abrindo o coração deles para deixar você entrar e ceiar com eles, Pai. Que todo medo, Senhor, que toda dúvida, Senhor, que tudo, Senhor, que não for teu nesse momento, Pai, eu te peço, repreende em nome do teu Filho amado, Jesus, Pai. Que a mente dos teus filhos nesse momento possa estar sendo liberta agora, Pai, e que o teu Espírito Santo possa estar tendo livre-arbítrio, Senhor, para rodar no nosso meio, para poder realmente, Senhor, fazer, Senhor, morada dentro de nós, Pai, limpando, Senhor, Pai, qualquer sujeira, limpando, Senhor, Pai, qualquer palavra que não é tua, Pai, que o teu inimigo tem colocado, Senhor, na nossa mente, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra tenha um livre curso, Pai, que cada vida que está aqui, Senhor, chegando, Pai, possa estar sendo agora nesse momento, Pai, focada, Senhor, Pai, realmente para escutar a tua palavra, a voz de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus, amém? Pode sentar, galera, fica à vontade. Com vergonha de me ver no negócio ali. Tem problema ficar aqui embaixo, pessoal do som? Aqui de boa ficar? Aqui embaixo tem problema? Pode ser aqui? É que senão eu vou ficar muito longe de vocês. Aquele palquinho ali vai parecer um elefante em cima do palco. Até só o número. Obrigado. Tudo bom, gente? Ó, deu um efeito. Desculpa aí, pessoal do som.
Eu nem tinha combinado isso com vocês. Como é que vocês estão? Tranquilo? Nossa, vocês estão meio cansados, tô achando, hein? Teve Arraiá semana passada, todo mundo cansado, né? Mas hoje eu vi um pessoal animado ali na hora que tava tocando umas musiquinhas diferentes. Eu falei, ó, tomara que seja assim no culto também, hein? Tudo bom, gente? Ah, tá confuso, né? Agora tá animado. Melhorou. Esses dias eu tava pensando várias vezes assim, por que eu pareço com Jesus, né? Fiquei pensando. Aí eu fui pro espelho, olhei para mim e falei, tem uma coisa que eu pareço com Jesus. Ele não tinha aparência, ele não era bonito. Aí eu pensei, alguma coisa eu tinha que parecer com Jesus, pelo menos, né? Hoje eu queria falar com vocês uma coisa diferente, né? Eu não sei se vocês... Algumas pessoas estão visitando a gente aí, né? Eu vi umas pessoas que estão visitando a gente. Mas essa palavra, na verdade, é para a gente aí que já está um tempo na fé, né? E para você que está entrando na fé também, você vai entender quando você chegar nessa fase. Então, é bom você escutar, porque vai chegar o dia difícil para você também, o dia ruim, né? E aí o que acontece? Na verdade, esses tempos aí eu estava passando algumas... Na verdade, a vida estava muito tranquila. Estava tudo muito fácil, né? Então, assim, às vezes a gente está com um dinheirinho na conta para comer um food truck, você fala, poxa, eu estou com um dinheirinho na conta para poder comer, né? Às vezes também, todo mundo está com a saúde bem na família, né? Graças a Deus, minha família está todo mundo com a saúde bem também. Essa gordura aqui, esse colesterol ainda não fez nada comigo, graças a Deus. E aí, tudo ia bem na minha vida, na verdade, né? E a gente fica pensando assim, poxa, graças a Deus, está tudo indo bem, né? Na igreja também, graças a Deus, está tudo tranquilo. O Inote tem rodado aí, graças a Deus. Só que aí, eu senti como se estivesse um pouco distante de Deus. Eu não sei explicar para vocês, mas parece assim que a gente vai orar e não acontece nada, né? Aí parece que a gente vem nos cultos e não acontece nada, né? E aí, engraçado, porque parecia que tudo na minha vida estava indo bem, menos meu relacionamento com Deus, né? Tá tudo bem, pessoal do som aí? Pode continuar? Se qualquer coisa, eu subo ali em cima, se precisar. Tá de boa? Tá de boa? Então, beleza. E aí, eu fiquei pensando. Falei, poxa, Senhor, tá tudo muito legal, mas o mais importante não está acontecendo, né? Que é o quê? Um relacionamento com Deus, né? Parecia que quando eu tive problema, que eu estava passando um perrengue, eu estava tendo mais relacionamento com Deus, parecia que estava mais legal. E aí, fiquei pensando, falei, poxa... E aí Deus estava orando um dia ali, estava aquele silêncio total também, que Deus não estava falando comigo nada, né? Eu só vinha aqui na igreja e só vinha por vir, parecia, né? Mas aí eu continuei vindo, normal. E aí eu senti Deus falar comigo uma palavra, Ele falou assim, o amor tudo espera, né? E eu pensei, poxa, legal. E agora, o que eu faço com essa palavra? Eu só tenho o amor tudo espera. E eu pensei assim, legal. E, na verdade, irmãos, faz parte da nossa vida passar por um tempo de esperar, né? Às vezes esperar é difícil, né, gente? Quando você faz uma prova, por exemplo, lá, o pessoal que fez Enem aí, né, o pessoal que fez faculdade, o resultado, será que eu fui aprovado? Será que eu não fui aprovado? Né? O pessoal que faz FUVEST aí, né? Normalmente não é aprovado o pessoal da FUVEST. Mas... a gente fica pensando, poxa, será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Esperar é uma coisa difícil, né? Esperar, você fica esperando, às vezes, mudar alguma coisa na sua família, né? Você ora, fala assim, pô, eu quero que meu pai e minha mãe se convertam, né? Ou eu quero que a minha família, sei lá, meu pai pare de beber, né? Hoje em dia tem menos problemas com isso, né? Mas na minha época era quase padrão todo pai ser bêbado. O pessoal dos anos 80 e 90, mais ou menos, eu sabia isso aí. O pessoal era trabalhador, igual o Diego contou um dia, né? O pessoal é trabalhador, mas bebia, viu? E assim, faz parte esperar, né? Esperar não é fácil, né? Porque quando você recebe uma palavra de fé, quando você começa a vida com Cristo, quando você começa a entender o que é Cristo, você recebe a palavra de fé, a palavra que vai te dar um firme fundamento, né? E você começa a andar com Cristo, começa a ser bem legal a sua vida com Cristo. Só que aí, você vai superando os problemas, vai superando as dificuldades. Só que chega um momento mais difícil, quando você para de escutar a voz de Deus, né? Ou quando você vem para a igreja e fala assim, poxa, eu estou indo na igreja, mas eu não escuto mais a voz de Deus. Parece que é um silêncio. Eu venho, parece que eu assisti uma palestra, né?
Parece que às vezes eu vou cantar o louvor, parece que eu estou cantando... Estava até mais gostoso lá o... E nessa loucura... Tocando hoje ali, né? Porque pelo menos tem um sentimento que é gerado no seu coração, né? Só que a esperança, irmãos, a gente vai aprender hoje, né? A gente vai ler junto aqui. Como que funciona a esperança, né? Da onde ela surge, como eles vivem, o que comem. A gente vai ver como que funciona a esperança no geral, né? E para ver um pouquinho disso aí, a gente precisa entender uma outra parte da vida, né? A gente tem 3 coisas que são fundamentais aí para a gente, né? Que é a sabedoria, né? O entendimento das coisas e o que mais? E o conhecimento, né? Que são 3 coisas diferentes que a gente precisa aprender a passar e precisa aprender, na verdade, a entender como é que funciona, né? A gente vai sair um pouquinho da esperança agora e vai um pouquinho para uma outra parte, que é essa parte da sabedoria, do entendimento e do conhecimento. Lá atrás, tinha um cara bem... Vamos pensar um cara bem bonitão aqui. Tem que ser solteiro, não pode ficar zoando muito, né? Deixa eu pensar aqui, bem bonitão. Feio. Brincadeira. Vamos pensar um bonitão solteiro. Alguém indica aí algum dedo que é um bonitão solteiro aí, ó. Eu falei bonito. Quem mais? Duan. Todo mundo de acordo? Beleza, então vai ser o Duan. Beleza, Duan, você é o cara da vez, hein? Aproveita. Para quem não sabe, o Duan não deixaram ele ser modelo para ele ficar na casa do Senhor. Então é um presente para vocês, irmãs. Então continuem orando. É alma para Deus e corpinho para brincadeira. Vamos lá, vamos imaginar o Duan então. O Duan, ele é o nosso cara, que bonitão, tal. E um cara, vamos imaginar que ele é um cara muito inteligente. Vamos imaginar, brincadeira. Ele é um cara muito inteligente. E o Duan, vamos imaginar que ele era um filho do rei, tá bom? Vamos fingir que ele é Salomão. Salomão, naquela época, ele tinha muitas e muitas mulheres, né? Todo mundo sabe a história de Salomão. Ele herdou o reino de Davi, né? Davi foi um rei que foi segundo o coração de Deus, e ele teve essa missão aí depois de continuar o que Davi fez, né? E aí ele continuou tal, e aí chegou um dia que Deus perguntou para ele o que ele queria, né? Vamos dar uma lida aqui que ele quis? 1 Reis 4:29. Na verdade eu vou pular bem, só vou fazer só bem pulado mesmo assim, para a gente não perder tempo, tá bom? E aí ele fala o seguinte: e deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então, a palavra fala também que assim, não existiu homem mais sábio que Salomão, e nem existiria homem mais sábio que ele. Então, vou imaginar o Duan aí, ó. Não vai existir homem mais inteligente que ele, mais sábio que ele, e nem com mais entendimento que ele. Beleza, mas agora vamos entender o que é a sabedoria, né? Eu vou fazer uma questão mais de relacionamento com pessoas, tá bom? Então vamos imaginar a sabedoria. Você acha que o Duan tá lá, é bonitão, né? E você sabe que o Duan gosta de repente de tomar Coca-Cola, né? Você sabe também que o Duan de repente gosta de comer, sei lá, marmita de macarrão. Você sabe que o Duan de repente gosta de jogar bola, né? E aí um dia eu chego para você e falo assim: você sabe se o Duan gosta de tomar Coca-Cola? Você fala: ele gosta sim. Por que você sabe? Que você ouviu falar que alguém tinha falado para você. Então você sabe, eu sei que ele gosta disso, eu sei que é daquilo, né, daquele jeito, né? E aí tem uma parte do entendimento, né? O entendimento é assim: você não tem um relacionamento com a pessoa muito perto, né? Mas você entende o porquê das coisas, mais ou menos. Então você fala assim: o Duan gosta de Coca-Cola? 0, porque ele não quer engordar e quer continuar bonitão, né? O Duan gosta de, sei lá, jogar bola porque ele quer ficar com as pernas fortes. E você vai entendendo, então, por quê? Você sabe que ele gosta de fazer algo e você entende o porquê que ele gosta de fazer algo, né? Então você sabe de uma coisa e você tem um entendimento sobre aquilo.
Beleza? Isso aí serve para o relacionamento de pessoas, tá? Depois tem outras definições de sabedoria e entendimento no mundo, mas falando de relacionamento com pessoas. Então você sabe algo sobre Duan, você sabe muita coisa sobre Duan. Só que você, às vezes, não entende, né? Mas aqui fala que Salomão, ele teve muita sabedoria e muito entendimento. Né? Então, ele sabia do que Deus gostava, como Deus queria que agisse, né? A justiça de Deus ali. E ele também entendia o porquê, né? Então ele era um homem muito, muito sábio, irmãos. A palavra fala que não teve homem igual ele e não haverá homem igual ele, né? Ok. Só que aí lá no final, o que aconteceu com Salomão? Vamos dar uma lida aqui? Uma coisa bem importante, na verdade, antes, mas eu falei com vocês, é o seguinte. Em Provérbios fala que com sabedoria, não vou nem abrir para não ficar demorando muito, tá? Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela estabelece. Então o reino de Salomão, na verdade ele edificou o reino, né? Com a sabedoria, e com o entendimento que ele tinha, ele se estabeleceu. Então existia a construção daquilo e o estabelecimento. Então continuou, as pessoas continuaram acreditando em Salomão e etc. Mas lá no final, Salomão vai cair, ó. Vamos dar uma lida em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4? Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, com o coração de Davi, seu pai. Salomão, ele se converteu para o lado errado. Por quê? Ele começou a enxergar só aquilo que era natural. E mesmo com muita sabedoria, e mesmo com o entendimento das coisas, ele foi derrubado, foi enganado, né? As mulheres têm o dom de ludibriar, foi chavecado por um monte de mulher, né? E aí, ele caiu, se rendeu a outros deuses. E o reino dele, na verdade, depois, no final, ficou conhecido como um reino ruim, né? Mas por que será que Salomão caiu? Porque faltou um terceiro item aqui, que ele falou que é igual ao coração do pai dele. Ele caiu porque ele não tinha um coração igual ao do pai dele. E esse terceiro item, o que é? Vocês sabem? Quem chuta? Tá acordado, hein? O terceiro item que faltava para ele, gente, era o conhecimento, né? Ele sabia quem era Deus, ele entendia quem era Deus, mas ele não conhecia Deus. E agora, o que seria o conhecer, né? Olha, na Bíblia, a palavra conhecer, né, quando a pessoa fala assim, ó, e Davi conheceu Betseba, já é uma coisa maior de 18 anos. Então, mas o que quer dizer isso aí? Vamos imaginar agora para o lado espiritual. Quando você se relaciona com alguém, quando você conhece alguém, né, depois do casamento, normalmente o que acontece? A pessoa vira um corpo só, né? E quando você conhece a Deus, é igual para vocês. Quando você conhece a Deus, vocês viram um só, né? E como a gente pode conhecer a Deus? Alguém sabe? Vamos imaginar o Duan, né? Então, para você conhecer o Duan mesmo de verdade, você tem que conviver com ele, certo? Você casa com ele, aí conhece ele, e aí depois você convive com ele, certo? No dia a dia. Então, lá com o Duan, você vai passar o dia inteiro com ele, você vai vendo que ele gosta por quê? Você vai saber do que ele gosta, você vai entender por que ele gosta, só que também você vai entender a essência do Duan, né? A mesma coisa aconteceu com Salomão, mas o que aconteceu? Ele, ao invés dele conhecer a Deus, buscar esse conhecimento, porque esse conhecimento precisava ser buscado, né? Depois a gente vai entender um pouquinho para aqui para frente. Ele fez o quê? Ele simplesmente só ficou na sabedoria e no entendimento, né? E às vezes a gente está mó tempão na igreja, ou às vezes a gente está mó tempão na vida, sei lá, a gente vem aqui para a igreja e a gente fica só numa fase, essas duas fases, que é saber quem é Deus, entender como Ele trabalha, mas a gente não conhece Ele, né? E eu também estava nessa fase agora, eu falei assim,
essa parte da esperança, na verdade, você vai começar a aprender quando você conhecer a Deus. Porque se você não conhecer a Deus, você não vai conseguir esperar. Né? Você não pode esperar alguém que você não conhece, né? Você fala assim, um exemplo idiota, né? Seu pai fala que foi buscar um cigarro. E fala que vai voltar. Alguns não voltaram ainda. Mas você acredita na palavra dele, você continua esperando aquela pessoa voltar. Porque você ama ele, porque você conhece ele. Mas se um amigo seu falar, espera aí que eu vou voltar. Fala assim, eu sei que aquele cara é enrolado, eu acho que eu nem vou esperar ele. Normalmente a gente não consegue esperar alguém que a gente não ama, né? Ainda mais sabendo que tantas coisas acontecem no nosso coração, a gente fica pensando, poxa, eu vou perder tempo. Você só perde tempo para quem você ama, né? No trabalho você vai só porque você precisa de dinheiro, não porque você ama o chefe ou ama as pessoas. Assim, poxa, para você sempre dá prioridade para quem? Para sua família, quem você ama, né? E para Deus também é igual, irmão. Se a gente não tiver o conhecimento, se a gente não tiver esse relacionamento com Ele, a gente vai padecer. Só que essa esperança que a gente tem, esse tempo de esperar Ele falar com você, esse tempo de fazer as coisas acontecerem, vai depender desse amor que está no seu coração. E é uma fase normal de acontecer. Jesus, ele teve que esperar a Deus também. Você fala assim, sério? Quando? Quando ele estava sendo... quando chegou o tempo de Jesus orar ali, antes de ser sacrificado, a palavra fala que ele suou sangue. Sabe por que ele suou sangue, irmãos? Porque teve a angústia tão grande na vida dele. Só que naquele momento, ele parou um pouco e começou a orar. Teve até uma hora que ele estava orando, que ele desceu lá para encontrar os discípulos, aí ele olha lá embaixo, os caras estão dormindo. Aí ele fala assim, poxa, mas vocês não podem orar comigo nem um pouquinho? E ele não escutava mais a voz de Deus, irmãos. E ele entendeu naquele momento assim, chegou a minha hora, eu vou ter que ser sacrificado. E aí ele foi na verdade, teve coroa de espinhos, ele foi judiado, chicotearam ele teve que carregar a cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele falou assim, Pai, por que me abandonaste? E esse momento, irmãos, com certeza foi o momento mais difícil para ele. Porque era um momento, imagina só, que ele estava se sentindo sozinho, estava levando o peso do mundo nas costas. Naquele momento ele poderia ter desistido, né? E às vezes também com a gente está igual. Você está às vezes mó tempão vindo na igreja, você às vezes tem buscado alguma coisa e tem só o silêncio, né? Aí nesse momento, irmão, sabe por que ele não desistiu? Porque ele conhecia quem era o pai dele, né? Ele sabia quem era o pai dele. E para a gente não muda também isso. A gente não desiste às vezes, irmãos. Eu não desisti ainda desse período que eu passei de vir na igreja. Por quê? Porque eu sei quem é Deus. Eu tive um relacionamento com Ele já. Mesmo que às vezes Ele fique em silêncio comigo, eu sei quem Ele é. Eu conheço Ele. Ele não vai mudar quem Ele é. Porque eu sei que, conhecendo Ele, eu sei que Ele é imutável, né? Conhecendo Ele, eu sei que Ele é o Pai perfeito. Que Ele sabe o que é melhor para mim. E aí, irmãos, quando a gente tem esse conhecimento que vem através do Espírito Santo, e que habita no nosso coração, a gente fala assim, poxa, eu sei então que eu não posso abandonar as coisas, né? Eu sei então que eu preciso continuar, né? Eu sei então que eu preciso, na verdade, saber quem Ele é. E Salomão, infelizmente, ele não teve isso. Mas Davi teve e permaneceu até o final. Continuando aqui com vocês, Jesus Cristo, ele é muito louco, porque na Bíblia você vai vendo as coisas, elas têm ligações, né? Teve o primeiro período ali, onde Abraão, ele não sabe quem é Deus, e depois ele começa a descobrir quem é Deus e sabe quem é Deus, né? E vira nosso pai na fé. E depois, lá na frente, irmãos, quando Jesus ele volta do sacrifício, ele ressuscita, a palavra fala que ele sopra o Espírito aos discípulos. O que abre os discípulos? Abre entendimento, né? Então, existem fases. Você vai conhecer a Cristo, vai ter essa fé. Depois você vai ter o entendimento de quem é Cristo, de quem que é o Pai. Através de Cristo você tem o entendimento, né? E depois vai vir o tempo de você conhecer a Ele. Aí é uma outra fase, né? E aqui fala que quando abriu o entendimento dos discípulos, eles começaram a entender o que estava escrito. Vamos dar uma lida também, isso aqui é legal a gente ler.
Pior que eu não marquei onde que estava. Eu marquei todos os versículos, menos o capítulo do livro. Mas eu vou ler aqui, ó. Jesus falando. São estas palavras que vos disse, estando ainda no convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, e nos profetas, e nos salmos. Então abriram-lhes entendimento e compreenderam as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então, irmãos, você tem um entendimento já. A palavra também fala em Tiago que quem não tem sabedoria pode pedir a Deus que Ele dá à vontade. Você vai ter a sabedoria, você vai ter o entendimento. Só que a parte de conhecer ao Pai vai depender da sua busca, de você crer que o Espírito Santo pode te fazer conhecer Ele. Quando você recebe esse Espírito Santo, você começa a pensar igual a Ele, você começa a entender quem Ele é, né? E isso começa a gerar em você um relacionamento com o Pai, né? Só que às vezes, nesse período de silêncio que você vai sentir, esse período de, às vezes, não escutar nada, é o período que você precisa fazer o quê? Esperar, né? E por que Deus faz você passar por tudo isso, para você esperar? Será que Ele quer, tipo, judiar da gente, né? Mas não é isso não, irmãos. Vamos ler aqui, ó. Agora eu marquei, ó. Romanos 5:3. Que fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus, Ele faz passar por tudo isso aí, irmãos, para você adquirir paciência, para você adquirir experiência, né? Para você adquirir paciência de novo, não, né? Esperança, finalmente a esperança, né? Então agora faz parte da nossa vida como crente passar por esse período de esperar, de às vezes ouvir o silêncio, de às vezes acontecer igual Cristo, às vezes ter que obedecer sem entender nada, né? Tipo, às vezes fala assim, poxa, mas eu vou ter que obedecer, eu vou ter que fazer isso, né? E às vezes falta para a gente isso, a gente tem muita sabedoria, a gente sabe muito de Deus, a gente entende muito de Deus, mas aí chega um momento difícil da nossa vida e a gente fala, poxa, agora, como que eu vou fazer, né? Uma coisa que aconteceu comigo, Deus falou para mim, na verdade, abrir uma empresa, né? E eu falei, tá bom, vou abrir. Só que o mais engraçado para mim foi o seguinte, que Deus falou para mim não divulgar a empresa, não fazer nenhum tipo de divulgação. E eu fiquei, essa é coisa da minha cabeça, estou ficando doido, eu acho, né? Acho que, sei lá, acho que se eu falar sozinho e responder, vocês não ligam. E aí, nesse período, eu fiquei pensando várias vezes assim, será que não é possível, o emprego não vai cair na minha sala, ninguém vai bater na minha porta para falar comigo, né? E às vezes eu pegava o telefone para ligar, e eu ficava tentando ligar para algumas pessoas e falava assim, poxa, dava errado, eu ficava assim, nossa, me dava uma tristeza no coração, uma tristeza muito grande. Eu falava assim, nossa, acho que não é para ligar para ninguém mesmo, né? E eu parava de ligar. Só que as contas continuavam chegando, os problemas continuavam acontecendo, e você fala assim, poxa, mas como que vai existir uma empresa sem divulgação? Ainda mais nessa era que a gente está, na área do marketing, né? Eu vejo o pessoal no Instagram postando coisa e tal, eu falo, poxa. E eu tinha, graças a Deus, irmãos, eu tinha capacidade de criar alguma coisa, criar um site, de ligar, de falar alguma coisa. Eu falei, poxa, eu consigo fazer isso, né? Só que aí, irmãos, Deus falou para mim, não divulga. E eu falei, tá bom. Daquele jeito, né? Foi passando o tempo, irmãos, passando o tempo, e Deus começou a mandar pessoas. E o legal, irmãos, quando você faz o que Deus pede, né? É porque o que acontece? Se vier alguma coisa para você, você fala assim, dou conta. Por que você dá conta? Porque é Deus que está enviando. E se Ele envia, Ele vai te dar condições de resolver também, né? A palavra fala que muitas são as aflições do justo, mas Deus, Ele livra de todas, né? E aí, conforme Deus ia mandando o cliente, vinha alguns trabalhos, alguns desafios, na verdade, que eu nem sabia se eu conseguia dar conta, eu tinha certeza que era Ele quem mandava. Através de alguma indicação,
ou outra pessoa falando aquilo, e eu vi Deus trabalhando de uma forma bem tranquila e me preparando para, na verdade, atender pessoas novas. E aí eu vi que hoje em dia, graças a Deus, eu consigo viver pela empresa, né? E eu sei que todo cliente que Deus me manda e todo o trabalho que Ele me manda, eu consigo fazer. Por quê? Porque eu não corro atrás de ninguém, irmãos. E aí eu tenho certeza que quando Ele manda, assim, é Ele que vai fazer, é Ele que resolve, é Ele que manda as pessoas, é Ele que sabe de como vai ser o trabalho. E eu não preciso ficar ligando para ninguém, não preciso ficar me matando, me esforçando. Mas isso aí, gente, é uma regra para mim, tá? Não foi o que Ele falou comigo. Com você, às vezes, Ele fala assim, vai lá e divulga. E aí você tem a dificuldade de divulgar. Aí você deve divulgar, tá bom? E aí, faz parte desse também, às vezes a gente fica pensando, será que eu espero Deus mandar o cliente ou não espero, né? E Deus, graças a Deus, irmão, sempre tem enviado, sempre tem feito, sempre tem, na verdade, até usado a empresa como canal de bênção para outras pessoas também. Será que se talvez eu tivesse feito do meu jeito, teria dado certo? Será que se talvez eu tivesse feito do meu jeito, as coisas teriam sido melhores do que agora? A palavra fala que a bênção do Senhor ela não acrescenta dores, né? E às vezes você, por não conseguir esperar, às vezes de repente você pegou uma faculdade, né? Aquela faculdade para você, você acha que aquele curso, né? Não, o curso que eu quero é esse, né? Vai ser desse jeito, né? Você fica tentando, e passa ano, e passa outro ano. E você estuda e aquela matéria não entra na sua cabeça, né? Por quê? Porque às vezes a gente não consegue esperar Deus fazer do jeito dele as coisas, né? Eu tinha, na época que eu estava estudando, eu falei, será que eu estudo isso ou aquilo? Eu fiquei pensando várias vezes. E tudo que Deus me mandava fazer, eu fazia, irmãos, serviu para mim bastante. Já trabalhei em emissora de televisão e eu ganhava mais que a galera que era pós-graduada. Eu só tinha ensino técnico. Por quê? Porque eu só escutei que Deus falava para mim, né? Às vezes Deus usava alguém para uma palavra, às vezes Deus usava alguém para falar comigo diretamente. E eu via que era a mão dele me guiando, né? E aí, hoje em dia, eu sei esperar um pouco, mas como são várias situações que a gente passa, às vezes o silêncio, na verdade, mais difícil para a gente de esperar, o mais difícil de esperar para a gente é o silêncio espiritual, né? Quando Deus, às vezes, fica nesse silêncio que você fica achando, e agora, para onde eu vou? O que eu faço? E normalmente, irmãos, quando Deus está em silêncio, é melhor a gente não fazer nada. Porque a gente não sabe fazer as coisas, né? Eu queria te convidar a ficar de pé. E você que tem esperado bastante tempo aí alguma coisa, né? Às vezes você tem até uma resposta de Deus das coisas que você tem esperado, né? Mas para alguma coisa específica Deus tem feito silêncio para você, né? Ou às vezes você tem falado assim para Deus: Pai, o que é esse Espírito Santo para que serve esse Espírito Santo que o pessoal fala aí? O que é o Espírito Santo, né? Você quer entender o que é o Espírito Santo? Ou você tem tido, na verdade, vontade de entender algumas coisas da sua vida que você não sabe o propósito, para onde você vai, para onde ir? Eu queria que você pedisse para Deus agora para você adquirir essa esperança de conseguir esperar, né? Tentar esperar, confiar em Deus, porque se a gente não esperar, a gente pode acontecer igual Salomão, né? Tá tudo ali estabelecido, tudo certo, mas no final dá errado, né? E quando Deus faz, irmãos, é porque Ele já enxergou lá na frente. Ele sabe o que vai ser melhor para você, o que não vai ser melhor para você. E se você tem esperado alguma coisa, coloca agora diante de Deus e fala: Pai, às vezes eu tenho sido ansioso e tenho feito, na verdade, as coisas do meu jeito, né? Eu tenho feito as coisas do jeito que eu acho melhor. Mas se você
pudesse derramar esse Espírito Santo no meu coração e me guiar nessa verdade, me guiar nessa palavra que tem sido pregada. Porque muitas vezes a gente fica girando, né? Igual o povo no deserto. Fica tentando fazer as coisas do nosso jeito, mas a gente só fica rodando no deserto. E Deus tem preparado o melhor para você. Deus tem preparado o melhor caminho, o melhor relacionamento. Tem preparado até um cara melhor que o Duan. Né? Tem uma coisa que Deus falou comigo também outro dia, que foi o seguinte: o que é o melhor pra gente? O perfeito ou o melhor é perfeito? Olha que loucura é essa, tá ficando doido, né? Paradoxo. O perfeito é o melhor pra você ou o melhor pra você é o perfeito? Parece a mesma coisa, mas não é, né? Porque pra mim, às vezes, o perfeito é ter uma Ferrari, né? Só que Deus sabe que aquela Ferrari que é perfeita não é o melhor pra mim. Por quê? Porque eu não vou ter nem dinheiro pra trocar o parafuso da roda. Mas Deus sabe que o melhor dele é perfeito pra mim. Por quê? Porque eu sei que Ele vai mandar o carro pra mim, que eu vou ter condições de manter aquele carro, né? Então, pra gente, o melhor de Deus é o perfeito pra gente, né? Eu queria te convidar agora a fazer uma oração. E também que esse louvor seja uma oração pra você, amém? Pai, os teus filhos estão aqui, Pai, essa noite, Pai. E muitas vezes, Pai, acontece várias e várias situações, Pai. E a gente não sabe, Pai, para onde ir, como seguir. A gente nem sente mais nada, Pai. Às vezes a gente fica pensando como seria, como que é. E a gente não tem paciência para nada, Pai. A gente não consegue esperar, Pai, ainda mais esse tempo, Pai, de que tudo acontece de forma quase instantânea, Pai. A gente não consegue esperar o relacionamento, a gente não consegue esperar o melhor caminho, o melhor emprego, o melhor curso, Pai. Mas acima de tudo, Pai, o que a gente te pede essa noite, Pai, é que o Teu Espírito Santo, Pai, possa habitar dentro dos nossos corações, Pai, para a gente poder escolher, Pai, a melhor coisa, Senhor, que Tu tens para nós, Pai. Que a gente possa aprender a esperar o Seu tempo, que a gente possa aprender, Pai, a ter esperança em Ti, Pai, esperança na Tua verdade, esperança em quem Cristo é, Pai, porque nós sabemos que nós não temos condições de fazer nada sem Cristo, que só o Espírito Santo da verdade pode nos guiar, Pai, pode, Senhor, nos ensinar, Pai, todas as coisas, Pai. Às vezes, Pai, a gente fica buscando resposta, Pai, na internet, Pai, a gente busca resposta às vezes, Senhor, Pai, na nossa cabeça, Pai, do jeito que a gente acha que entende das coisas, Pai. Mas a gente quer, em primeiro lugar, Pai, conhecer a Ti, Pai. Conhecer quem Tu és, Pai, porque se a gente conhecer Você de maneira integral, Pai, de maneira, Senhor, Pai, verdadeira, nós nunca mais daremos valor às coisas desta terra, Pai. A Tua palavra fala que se a gente esperar em Jesus, somente nesta vida nós somos os mais miseráveis dos homens, Pai. Nós não queremos, Pai, apenas ficar olhando, Senhor, o natural, Pai, mas queremos buscar, Pai, o espiritual, Pai, porque essas coisas são eternas, Pai, e essas coisas que vão permanecer para sempre na nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos essa noite, Pai, aprender contigo, Senhor, a esperar, Pai. Aprender, Pai, ainda que esteja um silêncio, Pai, acontecendo, Pai, que a gente possa, Pai, ter, Senhor, esse sentimento, Pai, de confiar em Ti, Pai. Nós queremos conhecer quem Tu és, Pai, crescer na Tua graça, crescer no conhecimento da graça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixa, Pai, ficar batendo cabeça, Senhor. Não nos deixa, Pai, entender as coisas do nosso jeito, Pai, mas ajuda, Pai, a escutar a Tua voz, Pai. Nós possamos, Pai, estar cheios de Ti, Pai, cheios da Tua graça, Pai, cheios do Teu amor, Pai, e que possamos, Pai, entender, Pai, que esse tempo de silêncio, Pai, muitas vezes é para nos ensinar, Pai, na tribulação, a refinar, Pai, esse amor, Pai, a realmente, Pai, tornar esse amor cada vez maior, Pai, a conhecer a Ti de maneira profunda, Pai, a saber que Tu és, Pai, um Pai que trabalha, independente, Senhor, se está tendo barulho ou não está tendo barulho, Pai, independente se há, Pai, alguma coisa acontecendo ou não, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Faça desse louvor agora uma oração.
busco teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar dessa oração. Já não há mais nada que ele não pertença, e existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, Ele ama. És minha herança, eu sou tua porção. Se a graça é como um oceano, os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, Ele ama. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu
alma, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, Mas todo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. oh, Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz. A oferta pela culpa Ele ofereceu, e ao mostrar o teu amor por nós, Ele se deu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar tua doce graça e nos fazer mais rejeitado entre os homens, Ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. a oferta pela culpa Ele ofereceu, e ao mostrar o teu amor por nós, Ele se deu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou tua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar tua doce graça e nos fazer viver. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é! Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus, meu Deus.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Aplauda o Senhor, amém. Para com isso que eu sou tímido. Vamos. Isso aqui? Não. Fica aqui. Paz, galera, vamos fazer a oração pelos pedidos aí. Hoje a gente não teve caixinha, mas você pode colocar seu pedido agora diante. Caramba. Você pode colocar seu pedido agora diante de Deus, amém? Quem tem um pedido de oração aí, só entregar diante do Pai agora, amém? Vamos orar aí. Pai, obrigado, Senhor amado, por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui na Tua presença, Pai, de estar aqui, Pai amado, em comunhão mais uma vez, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque eu não sou nada, Pai, ninguém aqui é nada, Pai. Mas se nós estamos aqui, Pai amado, é pelo sacrifício do Teu Filho amado, Pai. É pelo sacrifício do Teu Filho, Pai amado, que foi entregue lá na cruz, Pai.
E agora, neste momento, Pai amado, eu quero orar, Pai amado, por cada pedido de oração aqui entregue na Tua presença, Pai. Cada pessoa que necessita de algo, Pai. Alguém que necessita de ajuda, Pai. Alguém que, de repente, quer largar alguma coisa, quer largar um vício, Pai. Alguém que, de repente, tá passando por uma dificuldade, Pai. Seja financeira, seja dificuldade de outros lugares, seja dificuldade espiritual, Pai. Que o Senhor possa visitar este lar agora, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, entrar na vida dessa pessoa, Pai amado. Que assim como foi pregado aqui hoje, Pai amado, que nós possamos ter esperança, Pai amado. Que nós possamos, Pai amado, acreditar cada vez mais no Teu amor, Pai amado, no Teu poder, Pai amado. Que nós venhamos, Pai amado, sempre, Pai amado, buscar o Senhor, Pai amado, buscar um relacionamento com o Senhor, Pai amado. Se tem algum irmão, Pai amado, que está com dificuldade, Pai amado, de vir para os cultos, Pai. Algum irmão, Pai amado, que está pensando, Pai amado, em sair, Pai amado, que o Senhor possa trazê-lo de volta, Pai amado, para a Tua casa, Pai amado. Porque o Senhor deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida, Pai amado. E nós entregamos diante de Ti, Pai amado. Cada pessoa, Pai amado, que está com alguma enfermidade, Pai amado, seja carnal, Pai amado, ou espiritual, Pai. Que o Senhor venha curar, Pai amado, pelo sangue do Cordeiro, Pai amado, que foi derramado lá na cruz, Pai amado. Nós entregamos a Ti, Pai amado, nossas vidas, Pai amado. Nós entregamos a Ti a vida de cada pastor dessa igreja, Pai. Que o Senhor possa guardar, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, instruindo a vida deles, Pai amado, para que eles possam nos guiar, Pai amado. Que o Senhor venha, Pai amado, sempre estar conosco, Pai amado. Que nós venhamos sempre estar em Ti, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Agora, pode falar? Pode falar, Samu. Benção. Agora é a hora das ofertas, tá? É isso aí. Um dia a gente aprende em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
A gente vai estar dando os avisos agora, amém? Agora, encontro em inglês todo quarto sábado. E quem quiser participar é só chegar às 3 horas. Aulas de jiu-jitsu, as aulas de jiu-jitsu voltaram. Quem quiser participar, é só procurar o Gledson ou o Ivo. Gente, essas aulas são gratuitas e quem quiser participar, procura eles. As aulas são ilimitadas, então quem quiser participar tem que correr para não ficar sem inscrição. Gente, você que é visitante, está vindo aqui pela primeira vez, não esquece de passar lá na nossa recepção, porque a gente vai estar dando uma lembrancinha para quem é visitante, está aqui pela primeira vez, tá? E você que deixou sua criança lá no departamento infantil, gente, não esquece de pegar a criança lá, tá? Não esquece do seu filho lá. Vai deixar a criança lá, gente. A criança esperando, cadê o pai? E o pai não chegou. A criança vai acampar aqui na igreja. E, gente, quem quiser comprar em Noteburger, ainda tá vendendo, tá? Então é só você ir lá em cima, vai estar vendendo, tá? Então é isso. Agora, a oração final com o pastor Shea. E aí? Vocês gostam, né? A paz, irmãos. Amém? Aí. Beleza, galera? Paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Só uma coisa que bem legal para ficar no nosso coração, né? A palavra que foi pregada hoje é uma semente, né? Essa palavra, ela fica no nosso coração. E olha como é interessante a palavra do Senhor ficar dentro do nosso coração. Teve um rapaz há muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele recebeu uma palavra de Deus. Esse rapaz chama Simeão, né? A promessa, ele recebeu uma palavra, falou: olha, você vai ver o Salvador ainda antes de morrer. E aquilo ficou dentro do coração dele, aquela semente foi semeada, e ele demorou muito tempo para poder ver o Salvador. Então, às vezes, você vem para a igreja, às vezes você... Eu falo de mim mesmo, às vezes a gente vem para a igreja e ouve a palavra, fala: poxa, mas será que essa palavra é para mim hoje? Será que um dia eu vou usar essa palavra? Com certeza a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se ela veio hoje, ela vem ao nosso encontro e no momento certo ela vai ser usada dentro de cada um de nós. Se assim você permanecer como esse rapaz que se chama Simeão. Tem até um louvor, né, canção de Simeão, né, que fala sobre essa promessa, que é muito legal. Então, fique com essa palavra do Senhor dentro do seu coração. Se de repente não é para você hoje, pode ser daqui muitos anos, como foi para Simeão, mas ela vai ter efeito na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, gente, para finalizar? Só porque o Vitor falou que eu tô magrinho, né, gente? Eu sei que vocês falaram isso, viu? Se esmonjaram, né, meu? Quem quiser aí, né? Tô brincando, gente. Quem quiser, não é isso não. Corta aí a gravação. Quem quiser, não tem, viu? E eu não tenho mesmo não, viu? Vamos orar, gente. Levanta tua mão aí. Tua mão direita, Pai, nós te damos graça, Senhor amado, pela tua graça, Pai. Obrigado, Senhor amado, pelo teu amor, pela tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, assim como Simeão, Senhor amado, há mais de 2000 anos atrás, ele ouviu a tua palavra e esperou, Senhor amado, e gerou uma esperança dentro dele, Senhor amado, de um dia poder ver o Salvador, Senhor. E na sua velhice ele viu o Salvador e ele se alegrou, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa palavra, Senhor amado, que foi pregada hoje, Senhor amado, possa ficar em cada coração aqui, Senhor amado, essa palavra da esperança, Senhor amado, para que no momento certo, Senhor amado, ele venha dar o fruto em cada coração, Pai, e que cada coração venha se lembrar, Senhor amado, através do Espírito Santo, Senhor, que faz nos lembrar de todas as coisas, Senhor, possa lembrar em cada coração essa palavra, Senhor amado, para que possamos permanecer firmes, Senhor amado, naquilo que Tu falou, Senhor amado, assim como Simeão, Senhor amado, permaneceu firme até o fim, Senhor amado, e pôde ver o Salvador, ele pôde ver a bênção, Senhor, que cada um aqui possa permanecer firme nessa palavra, Senhor, da graça, Senhor amado, sobre cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, assim eu te peço e te agradeço, Senhor, fique conosco, Senhor, abençoe, Senhor amado,
todo o alimento, Senhor amado, tudo que for acontecer agora também, o retorno de cada um, Pai, leve em paz e segurança, Pai, e que cada um, Senhor amado, possa levar essa preciosa semente, Senhor, aonde quer que eles estejam, Senhor, e eles possam também, Senhor amado, levar essa semente para as pessoas que necessitam esse mundo afora, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, também, Senhor amado, seja consagrado a Ti, Senhor amado, todo o dízimo, toda oferta, Senhor, retribui conforme as Tuas promessas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a salvação de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos, sempre. Todos dizem amém. Uma salva de palmas ao nosso Pai. Cumprimente seu irmão aí com a paz do Senhor. Não, é tudo. Ah, tá.